Aí você é batizado, aí você começa a frequentar a igreja, você é nomeado para ajudar em algum departamento, daqui a pouco você é líder de um departamento, você começa a fazer parte da comissão da igreja, daqui a pouco você está discutindo com os outros irmãos quem é a melhor pessoa para ocupar determinados cargos. Você se ofende quando alguém diz para você que você exerce o seu cargo de forma negligente. Você deseja ir para um cargo maior. O que é que está acontecendo? Você se pergunta. É como se o primeiro amor do dia do batismo estivesse sendo enterrado. E aí o velho homem começa a renascer. No batismo fomos enterrados e mortos para o mundo, ou seja, deixamos de lado a vaidade, o orgulho, e a partir de agora temos o Espírito Santo para nos guiar. Mas depois disso, depois que nós estamos convivendo com Deus, convivendo com as coisas do céu, a gente sente um pouquinho daquilo que Lúcifer sentiu quando vivia na glória. Desejo de supremacia, desejo pela glória dos homens, desejo pela admiração das pessoas. Foi assim que tudo começou, foi assim que tudo ruiu, foi assim que tudo veio por água abaixo, foi assim que esse planeta acabou sendo sequestrado pelo inimigo de Deus. Hoje eu vim aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, para falar sobre um tema muito importante e muito difícil de se falar. O espírito de Lúcifer na igreja. O mesmo espírito que derrubou a Lúcifer tem derrubado muitos crentes. O desejo de supremacia e de poder. Eu me deparo sempre com pessoas que relatam para mim absurdos que veem dentro da igreja. Eu não estou falando dentro da igreja adventista, não. Estou falando dentro da igreja adventista também. Nós estamos acostumados a ver escândalos e mais escândalos de outras denominações e até mesmo da própria igreja. Pessoas que estão se degladiando, brigando por causa de cargos, por causa de poder. Alguém querendo ser maior que o outro, ter maior valor do que o outro, depreciando o trabalho do outro. Nossa, queridos, quanta coisa tem acontecido que na realidade eu creio que não tem ajudado a Deus no cumprimento da sua promessa de derramar sobre a igreja o Espírito Santo. Muito bem. Até os apóstolos passaram por essa experiência, por desejo de supremacia. Mesmo vivendo ao lado de Jesus, eles passaram pela experiência de desejo de supremacia. Queriam ter um nome maior do que os outros. O espírito de Lúcifer estava instalado, mesmo no lugar onde o próprio Cristo estava presente. Onde foi que o pecado surgiu? Justamente ali dentro do santuário, na habitação de Deus. Lúcifer estava junto do Pai e ainda assim cobiçou ser maior do que Deus, ou ter supremacia, ou ter poder mais do que já tinha. Aí quando Jesus está aqui com os apóstolos, quem é o Filho de Deus? Não é mais aquele que está sentado no trono cheio de glória, pelo contrário, a Bíblia diz que ele era um homem de dores, que sabia o que era sofrer. E era uma pessoa assim, tão desfigurado e tão sem aparência e formosura, que as pessoas passavam por ele, nem sequer olhavam para ele, faziam parte das pessoas comuns, fazia parte das pessoas comuns. Não chamava atenção. Isaías diz que ele era como uma raiz numa terra seca, sem nenhuma atração física exterior. Todo o brilho do Senhor Jesus estava dentro dele. O Espírito Santo habitava em Jesus Cristo. E ele vivia para a glória de Deus, e isso fazia ele iluminar. A minha comida e a minha bebida fazia a vontade do meu Pai que está no céu. E o seu plano secreto era dar a sua vida em favor da raça humana. Então ele veio para viver uma vida de dores, de sofrimento, perseguição, acusação. Ele veio para ser criticado e até ser chamado de demônio. E sabe o que ele queria? Que todos os seus apóstolos tivessem o mesmo espírito. Sabe o que ele quer? Que eu e você tenhamos o mesmo espírito. Estejamos dispostos a sofrer. Dispostos, muitas vezes, a continuar firmes, mesmo diante de sermos ultrajados, envergonhados por outras pessoas e até injustiçados.
Pega a tua Bíblia aí, se você puder, e abre lá em Marcos capítulo 10, a partir do verso 36, está escrito assim. E ele lhes perguntou: que quereis que eu vos faça? Respondeu-lhe então. Quem respondeu? 2 discípulos, Tiago e João, 2 irmãos. Permita-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. O que é isso aqui, queridos? Desejo de supremacia, o espírito de Lúcifer. A humildade foi embora nessa hora, desapareceu. Ninguém sabe o que é ser humilde. Eles queriam simplesmente sentar um ao lado e o outro do outro lado do trono do Senhor Jesus Cristo em seu reino. Muito bem, eles tinham uma ideia de que Jesus iria implantar o seu reino aqui na terra. E eles queriam garantir a sua posição. O espírito de Lúcifer estava ali. Jesus poderia ter sido muito duro com eles. Mas Jesus usou o seu amor e a sua misericórdia para dar uma lição para eles. Olha o que diz a continuação. Eles disseram, né, uma à tua direita e outra à tua esquerda. Então Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Eu fico imaginando o que se passou na mente de Jesus nessa hora. Porque lá onde tudo começou foi assim. Um anjo que teve vontade, desejo por supremacia e colocou tudo a perder. E agora os seus apóstolos, a quem ele estava querendo ensinar o que é uma vida de sofrimento e dor e o significado que essa vida tem, estavam ali sonhando e desejando supremacia. Então Jesus lhes responde: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo que eu vou ser batizado? Disseram-lhe prontamente: podemos. Então tornou-lhe Jesus: vocês podem até beber o cálice que eu bebo e receber o batismo que eu recebo. Quanto, porém, ao se assentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Já tem quem ocupe os lugares de honra. O Senhor Jesus disse: já está preparado, já está decidido. Não compete a mim dizer para você: você vai sentar do meu lado, você do meu outro. Isso não era um assunto para ser discutido. Muito pelo contrário. Isso acabou gerando entre os apóstolos, reacendendo de novo a disputa entre eles. Exatamente o que Lúcifer fez no céu. O comentário diz o seguinte: Jesus revelou aos discípulos, pela terceira vez, desde a confissão de Pedro lá em Cesareia de Filipe, a verdadeira natureza de sua missão messiânica. Jesus revelou a natureza messiânica de Jesus, está se referindo ao seu sofrimento. Não seria conforme eles esperavam, uma carreira de poder real e político, mas de sofrimento e de morte. Mesmo assim, Tiago e João estavam solicitando lugares de honra e posição elevada no reino. Pedido que revelou ou acentuou, renovou a disputa entre os apóstolos após a segunda predição de Cristo. Jesus questiona então Tiago e João, indagando se eles seriam capazes de suportar o sofrimento que ele estava prestes a enfrentar. E na realidade isso aconteceu. Em busca a uma resposta positiva, eles queriam uma resposta positiva. Porém, Tiago foi o primeiro discípulo a morrer como mártir. E João ficou exilado na ilha de Patmos. No final das contas, eles acabaram bebendo do cálice que Jesus bebeu, do sofrimento e morte. Mas quanto a se assentar uma direita e uma esquerda, isso não foi permitido a eles. Sabe, queridos, eu achei interessante falar sobre esse assunto hoje, porque nós temos visto na igreja muitos conflitos por causa de poder. Pessoas que se levantam para criticar o que o outro faz lá na frente. Ele está dando o seu melhor, meu irmão. Talvez o melhor daquele irmão lá seja o seu pior. Mas cada um tem um jeito de agir, um jeito de trabalhar. As pessoas que estão ali na frente, exercendo suas atividades, elas precisam de apoio. Elas precisam de ajuda, não de críticas. Precisamos amar os líderes da igreja, precisamos amar os nossos pastores. Eles são humanos também, erram, são passivos de erro.
precisam ser compreendidos, apoiados, ajudados, não criticados, porque a crítica nem sempre é produtiva, nem sempre é proveitosa, nem sempre é construtiva. Na maioria das vezes, como nós não temos habilidade para criticar, o que a gente faz é prejudicar o trabalho de Deus. Recentemente, ouvi alguém dizer que o cargo de alguém, ou seja, o trabalho de alguém em determinado cargo, estava uma verdadeira bagunça. O que isso fez com a pessoa? Fez a pessoa pensar: eu não quero mais trabalhar para a igreja. Por quê? Porque se eu trabalho para a igreja e as pessoas têm esse conceito a meu respeito, o que é que eu estou fazendo para Deus? Eu acho que estou fazendo o melhor, mas as pessoas dizem que está uma bagunça, então é uma desonra para Deus. Acaba fazendo com que as pessoas que são falhas, estão tentando fazer o seu melhor, desanimem. E aí você pode dizer assim: se desanimou é porque é fraca na fé. Não, fraco na fé é aquele que critica sem pedir a Deus orientação. Porque qualquer pessoa pode ser abalada pela palavra de outra. Qualquer pessoa. Nós somos fracos e precisamos assumir a nossa fraqueza diante de Deus. Sabe, queridos, Deus nos chamou para sermos participantes dos sofrimentos do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos agir com humildade como o Senhor Jesus Cristo agiu. O próprio Cristo foi chamado de bom mestre. E ele disse: por que você me chama de bom? Ora, Jesus não pecou, mas ele deu o exemplo. Ninguém deve guardar para si os elogios. Ninguém. Porque nós somos fracos. Tudo que a gente faz está contaminado pelas nossas mãos impuras. A nossa melhor oferta dada para Deus nunca será perfeita. Será que quando eu canto, Deus olha para o meu canto e diz: esse canto é perfeito, eu aceito? Será? Será que quando eu e você oramos, o Senhor olha para a gente e diz: essa oração é perfeita, tudo que ele disse foi extremamente honesto, sem nenhuma falha, e aí ele o aceita? Será que é assim? A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muito provavelmente ele faz isso para que as nossas orações sejam aceitáveis diante de Deus, porque as nossas ofertas são contaminadas. Até as coisas boas que a gente faz para Deus, a Bíblia diz que são como trapos de imundícia. Vossa justiça são para mim como trapos de imundícia. É tudo impuro. Eu sempre gosto de usar uma analogia. Se alguém enchesse um copo de água para você, perfeito, cristalino, e naquele copo de água com conta-gotas, ele viesse com um pouco de água da fossa e pingasse apenas um pingo na sua água, você tomaria essa água oferecida com um pingo de impureza? Você não tomaria. Como é que você acha que Deus pode aceitar a sua oferta, meu irmão, minha irmã? Como é que ele pode receber a nossa justiça? Essa justiça só é recebida porque estamos em Cristo. Quando Deus, o Pai, vê Cristo agindo na gente, ele aceita a oferta, porque é perfeita, vem de Jesus. Quando o Deus, o Pai, vê o Espírito Santo agindo em nós, e essa oferta parte do Espírito Santo, ele aceita, porque a oferta é perfeita. Deus não pode aceitar nada menos que a perfeição. Porém, há muitos de nós que está lutando para oferecer a Deus as suas ofertas pessoais. É como se fosse a oferta de Caim. Deus não pode aceitar. É contaminado demais para ele. Deus é santo, Deus é puro. Então eu preciso entender definitivamente que Deus está me chamando para uma vida de sofrimento, de humilhação, de submissão. Deus quer que eu aprenda a viver pela fé nele, acreditar que as minhas ações um dia elas serão perfeitas, não porque eu estou me esforçando para ser perfeito, mas porque estou me esforçando para andar na presença do Senhor. Porque andando na presença do Senhor, o Espírito começa a agir em mim, Cristo começa a realizar suas obras através de mim. Então são as obras de Cristo que são recebidas no céu. São as obras do Senhor Jesus que são aceitas como oferta com aroma suave.
Eu e você precisamos começar a dizer para Deus: Senhor, faça com que eu perca totalmente o interesse pela glória dos homens. Eu quero apenas a tua glória. Eu quero apenas a tua exaltação. Eu quero todos os dias da minha vida dizer como João Batista: importa que ele cresça e eu diminua. Se nós tivermos esse espírito, nós viveremos com muito mais harmonia na igreja e muito provavelmente o Espírito Santo descerá sobre ela. Talvez o Espírito Santo não tenha vindo sobre nós ainda por conta dessas divisões e desses desentendimentos e dessas confusões que muitos causam dentro da igreja em função do desejo por poder. Tem algo acontecendo na sua vida espiritual quando esse desejo surge. Você está vacilando nas orações, na sua comunhão pessoal. Aí é natural que o velho homem renasça. Pai querido e amado, tenha misericórdia da gente. Nos ajude, Senhor. Batiza-nos com o Espírito de Jesus Cristo, um espírito de humildade, de disposição ao sofrimento, de não se importar com a glória nem a crítica, porque sabemos que somos falhos, somos tão pequenos, somos tão imorais, impuros. Tenha misericórdia de nós, Pai. As nossas próprias obras, às vezes, estão contaminadas com intenções impuras, propósitos não santificados. Tenha compaixão, nos ajude. Precisamos de Jesus vivendo sua vida em nós, para que as nossas obras sejam apenas um reflexo das obras de Jesus. Pai, olha para os pedidos de oração colocados no chat. Não deixa ninguém sem resposta, Pai. Para a tua glória nós te pedimos isso. Te pedimos também que cure a tua igreja, sare a tua igreja dessas enfermidades espirituais, para que o teu Espírito possa vir, concluir essa obra, Senhor. Nós estamos cansados desse mundo, tenha compaixão, Senhor. Dá um jeito, luta, não desiste da tua igreja, do teu povo, Pai. Trabalha, ó Deus, pela santificação da tua igreja, para que o teu Espírito possa vir. Tenha compaixão de nós, batiza-nos com o espírito de humildade, mansidão. Derrama sobre a igreja a chuva serôdia. Não deixe a tua igreja viver escravizada, acorrentada pelo pecado. Que não sejamos nunca mais escravos do pecado, mas que sejamos servos do Deus Altíssimo. Essas bênçãos te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que Deus te dê a alegria da sua presença e através dela você consiga ser obediente em Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Esse é o meu desejo e a minha oração. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.